Eu quero que você faça a pergunta para mim, por favor. Vamos começar aqui. Nem que seja pequena essa live que a gente vai fazer, mas o importante é a gente falar algumas coisas, até mesmo para estar colocando aqui, para não ser em vão, que é importante, né? A gente sempre está fazendo, a gente sempre está desenvolvendo, porque a gente está começando, né? Está começando agora fazer essas lives aqui. Então, assim, é importante a gente tá dando procedimento. Vamos embora? Vamos lá? Vamos lá. E aí, pergunta para mim. Faz uma pergunta aí. Com certeza. Que eu estou preparado para responder tudo. Então, vamos lá. Então, Jonathan, como nós sabemos, você criou um grupo, né, no WhatsApp, devido àquela situação que você e a sua irmã passaram lá no metrô de São Paulo, aqui em São Paulo, né? E o tema do grupo é Diga Não ao Racismo. Eu sei que o grupo tá cheio de pessoas, até porque mesmo eu também participo do grupo. E assim, o grupo é muito movimentado, porque tem pessoas de outros países, pessoal inclusive da África, né? Portugal e outras pessoas, né, de outros países. E assim, é toda uma questão, são muitas conversas, são muitas opiniões, né? E as pessoas assim opinando e falando, né? E a gente vai adquirindo conhecimento, certo? Certo. Então, para iniciarmos, dando eu fazer todas essas questões do racismo estrutural, eu gostaria de primeira instância, porque talvez, com certeza, alguém está se perguntando do outro lado. O que é racismo estrutural, na verdade? Olha, O que é racismo estrutural? Então, assim, eu gostaria de saber o que é racismo estrutural. Maravilha. Respondendo a sua pergunta, sabemos que o negro ele foi escravizado, né? Ele foi escravizado e ele teve a sua libertação. Porém, essa sua libertação ela foi muito recente, né? Muito recente. E ainda existe na mente de algumas pessoas essa opressão, né? Essa opressão sobre o negro. A opressão de escravização, né? A qual o negro se sente coagido em relação ao preconceito estrutural que de lá para cá vem se moldando na sociedade, né? Quando você entra dentro de uma loja, por exemplo, a pessoa já te olha diferente, né? Sem te conhecer, sem saber quem você é. Então ela tem essa facilidade de pré-julgamento, né? Pô, essa pessoa é negra, então essa pessoa ela não tem escolaridade, essa pessoa ela tem facilidade de entrar para o mundo do crime, essa pessoa não é inteligente o suficiente, essa pessoa não ganha bem. Isso acontece pelo tom da pele, pré-julgamento, isso acontece muito. Aí algumas pessoas me falam assim, nossa, mas o preconceito não está com você por você pensar assim? O que acontece? Nós que somos negros, a gente acaba sentindo esse olhar, né? Sente ver esse olhar, né, nas pessoas. Quando você entra dentro do supermercado, entra dentro de uma loja, a gente sente isso no dia a dia, né? Então, tem um ditado que diz que nós temos que ser 2 vezes melhor. Por que 2 vezes melhor? Porque as oportunidades, elas se fecham, né? Não totalmente, mas temos que fazer um esforço maior para provar que também temos potencial. Não só pela nossa inteligência, né? Mas pelo pré-julgamento que às vezes impede da gente ir além. Entende? Então essa estrutura que vem de lá para cá, ela acaba fazendo com que toda a margem da sociedade faz com que a gente fique sem como desenvolver de uma maneira que o branco tem, né? A facilidade que o branco tem. Então o racismo estrutural está nisso, está na mente das pessoas que foi desenvolvida de lá para cá. Esse é o meu ponto de vista. Certo? Certo, Jonathan, certo. Agora me fala. Atualmente, a gente sabe, né, que o preconceito, que o racismo, na verdade,
ele é presente no dia a dia, né? Como estamos falando. E assim, mediante as situações que nós temos visto, né? Certo. O que você acha? Você acha o seguinte, com relação à questão do racismo estrutural, a gente vê, né, que realmente é algo que, quando se fala assim estrutural, a gente já sabe que tem toda uma estrutura, certo? Na tua visão, o que você acha que mais afeta assim a estrutura negra? Por exemplo, sabemos que a pessoa é vítima, mas assim, o que você acha que mais afeta, que mais prejudica, que mais esmiuça de fato um cidadão negro? Olha, essa pergunta ela é bem abrangente, né? Por que eu falo bem abrangente? Porque assim, vai depender muito do que o negro quer, né? Por exemplo, tem negro que quer fazer uma faculdade. Hoje você tem cotas, facilita, mas nem todos os negros que querem fazer uma faculdade conseguem essas cotas. Você pode ser mais direto e me falar assim, o que é cotas? O que são cotas? Cotas é uma oportunidade que o governo deu para que o negro ele se coloque, né, na sociedade de maneira que ele consiga ter um emprego melhor, ou seja, ele consiga fazer uma faculdade e consiga ter oportunidade. Entende? Então o governo facilitou essa entrada desse negro, descontando, né, o valor que ele poderia pagar nessa faculdade para ele se colocar na sociedade. Por quê? Porque o negro ele foi simplesmente colocado nas favelas, sem oportunidade. Ele tem buscado essa oportunidade, porém ele acaba tendo essa dificuldade pelo preconceito, né? As pessoas acabam não dando essa oportunidade, até mesmo quando o negro ele termina a faculdade dele, né? No trabalho, os olhares, né? Olha, já pré-julga, né? Esse negro é incapaz por causa do preconceito, pelo seu tom de pele, pela história que passou, não pela sua capacidade, né? Então isso é cota, né? A cota, o governo dá essa oportunidade para que o indivíduo que é negro tenha uma oportunidade de se colocar na sociedade devido ao que aconteceu no teu passado, ok? Certo. Ok, pessoal, ela está anotando alguma pergunta? Algumas perguntas ali. Eu estou querendo também falar. Amor, você tem mais uma caneta de papel? Você tem? Não. Não? Mas eu posso providenciar. Tá ok, tá ok. Maravilha. Eu não sei quem está online aí agora. Eu não sei se é a pedagoga Marilza ou se é a Wélica que está online aí agora, tá ok? Eu vou mandar aqui o convite também para a Wélica, para ver se ela consegue entrar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ô, Jonathan. Wélica, se você tiver aí, dá um alô, manda o convite, que eu não estou conseguindo mandar o convite para você. Então, dando continuidade, é imprescritível, né, falar de preconceito, de racismo estrutural e não falar do vitimismo. Como, Fran? Porque geralmente a gente tem visto muito, né, pessoal? A gente tem abordado muito essa questão de vitimismo, onde alguém simplesmente relata um fato ocorrido, um fato que de fato foi real, e as pessoas estão levando isso como um vitimismo. E agora eles deram para falar que o negro tá querendo ser vítima de tudo, que o negro fica se vitimizando, porque o negro ele acha que tudo é preconceito, que tudo é racismo, que não sei o que tem. Então essa questão Então essa questão ela tá muito aberta, né?
a questão do vitimismo. Então eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito disso. Por exemplo, a gente vê lá no grupo que quando alguém relata assim algum fato lamentável que de fato aconteceu com o negro, a pessoa vai lá e fala, não, vocês estão com esse papo de novo, tudo é vitimismo, esses negros agora querem se fazer de vítima e tal. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, assim, a tua opinião, a tua visão sobre essa opinião do povo em achar que, mediante a todos os fatos que de fato são verídicos, as pessoas ficam achando que o negro quer se vitimizar mediante aquilo. Então, em relação a isso, as pessoas ela têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Entende? Certo. Porque assim, para o branco, ele consegue enxergar de maneira diferente, né? Por quê? Porque a sociedade ela está abraçando o branco com mais facilidade. Ela não tem um preconceito, né? Entende? Então o branco ele não consegue muitas das vezes. Assim, a grande maioria dos brancos não procuram estudar a história do negro, né? Não procuram estudar, saber o que aconteceu de lá para cá, que não tem muito tempo, né? Que não tem muito tempo. Porque assim, o branco, ele, no momento que o negro estava escravizado, o branco ele já estava tranquilo. Então de lá para cá o branco sempre viveu como assim, tranquilo. O negro não. O negro de lá para cá ele foi jogado na favela. Então ele precisou de estrutura para se colocar na sociedade. Como que ele está se colocando na sociedade? Através de um preconceito, né? De olhar de cima para baixo. Entende? Então o negro que está embaixo ele tem que provar para o branco que ele também é capaz. E quando o negro erra, ele erra isso daqui, já aponta o dedo, é negro, né? Quando o branco erra, não. Errou, tá, mas o negro errou. Então, tipo, o vitimismo para o branco é fácil. Assim, ele falar que não é vitimismo do negro, isso é fácil. Porque ele não sente na pele os olhares, ele não sente na pele a falta de oportunidade. As palavras, né? Então, o vitimismo está aí. O vitimismo é deles. O vitimismo é deles. Na mente deles tem vitimismo. Mas na nossa, que passamos por isso todos os dias, isso é dor. Isso é angústia. Isso é tentar entender o porquê uma criança que está na escola e os coleguinhas não quer ficar do lado dele. Ele começa a sentir isso desde a infância. Poxa, por que meus coleguinhas brincam ali e não querem ficar perto de mim? Falam que o meu cabelo é de pico, meu cabelo é ruim. Por que a minha mãe não tem oportunidade para trabalhar? Ela só pode trabalhar em casa de família e eu não tenho condição de ter uma mochilinha legal, igual o meu colega branco tem. E ainda o outro coleguinha aponta o dedo na minha cara, fala que o meu cabelo é ruim, não fica perto dele porque a pele dele é preta. E a criança vai crescendo, vai entendendo ali o que acontece com ela no seu dia a dia. E poderia melhorar, né? Eu peguei uma idade, estou mais velho, vai melhorar as coisas? Não, pelo contrário. As portas se fecham, né? As portas se fecham. Mas eu consegui trabalhar e consegui exercer uma faculdade. Os olhares dentro da faculdade. Existe preconceito até de professores para alunos, né? Existe sim, para o branco não, mas para o negro existe porque ele sabe de fato o que ele passa. Ele tem que ser 2 vezes melhor, porque a sociedade tem um olhar crítico, né, para com ele. Então o vitimismo para o branco é fácil, mas para o negro ele sabe que não é vitimismo. Certo? Eu quero agradecer aqui a presença da pedagoga Marinilza, certo? Uma pessoa que luta pelos direitos, né? Não só os direitos
humano, na verdade, não são direitos negros, mas direitos humanos. Muito obrigado aí, pedagoga Marilza, pela oportunidade. Porque está trabalhando na formação de maiores pessoas para a sociedade. Então, maravilha. Pedagoga, se você quiser entrar para a gente bater um papo, manda o convite, tá? Manda o convite que a gente vai bater aquele papo aí legal, tá ok? Mais alguma pergunta? Ó, gente, eu sou leigo, tá? Eu não sou uma pessoa assim que tem tanto conhecimento como a pedagoga Marilza e outras pessoas. Eu tenho uma opinião que eu passo no dia a dia, sabe? Então eu não tenho um estudo profundo. Estou procurando aprender, criei um grupo no WhatsApp justamente para isso. Mas estamos aqui para trocar informação. A Marilza falou aqui, ó, cheguei. Tamo junto, Marilza. Se quiser entrar aí na live, ensinar um pouco a gente, vem para cá, você está convidada aí, tá ok? Fica à vontade, hein? Maravilha. Mais alguma pergunta? Ô, Jonathan, eu gostaria de aproveitar aqui o ensejo e, sabe, é visível a gente olhar em você, a expressão que você faz falando a respeito disso é comovente. Possa ser que para quem esteja aí do outro lado da telinha, essa pessoa ela não veja isso, ela não perceba. Mas para mim, pelo menos para mim que estou aqui de frente com você, eu percebo isso na tua expressão. É algo comovente quando você fala e cita o exemplo dessa criança. Gente, é uma coisa assim tão simples, mas é uma coisa tão profunda que, assim, eu chego a ficar emocionada com isso, sabe? Porque eu me emociono com tudo, na verdade. Porque, gente, é um fato, existe. É uma coisa simples, é uma coisa assim do dia a dia. Existe, ninguém vê, mas existe, gente. Existe, e assim, realmente só quem sabe é quem vive aquilo. Ou uma pessoa que nunca foi vítima de racismo, ela jamais vai entender, ela jamais vai conseguir compreender. É aquela questão, mesmo que você queira se pôr no lugar da pessoa que está passando por uma situação, vivendo uma dor, de fato, você só vai saber quando for você vivendo aquilo. Caso contrário, meu bem, você pode se comover com a dor da pessoa, mas você nunca vai saber ao todo o que é aquilo. Então, assim, Jonathan, eu gostaria assim, de saber, como você, né, como você falou, você é negro, e assim, teve assim, algum fato na tua vida que aconteceu que, tipo assim, marcou você, porque assim, quando você tomou aquela atitude lá no metrô com relação à tua irmã, eu sei que você visou os seus pais que estavam lá, sim, você visou os seus pais, porque duas pessoas idosas, mas eu acredito que antes também de você visar os seus pais, você visou aquele racismo que a tua irmã sofreu. Então, assim, eu acredito que, sei lá, possa ser que lá no momento aquilo tenha te trago algo, a lembrança, porque a gente não é fácil. Então, assim, eu queria que você relatasse, assim, alguma coisa, um mínimo detalhe que fosse, alguma coisa assim. Maravilha. Eu já passei, assim, na verdade eu passo por isso todo dia, né? Nos olhares das pessoas. A gente passa. É mimimi para aquele que não está na minha pele, mas para aquele que está no lugar de fala, entende, sabe? Agora, um dos fatos que eu posso falar para você foi quando eu era criança. A minha mãe morava em uma casa de aluguel, né? E do lado dessa casa de aluguel que ela morava, tinha uma casa considerada casa de rico. Para gente que morava de aluguel e era mais simples, essa casa para gente era considerada, no mínimo, casa de família que tinha uma situação melhor. Meus pais estavam trabalhando e eu fiquei em casa sozinho. Eu lembro que os dois filhos dessa mulher que ela tinha, que era praticamente da minha idade, tinha videogame, né? Tinha todo aquele recurso dentro da casa, uma casa bonita e tudo mais. E eu, como era a única criança que estava ali na casa dos meus pais, eu falei, bom, eu poderia entrar ali também e conversar com eles, né? Que na verdade eram dois irmãos e estava uma garota e
e outras pessoas lá, coleguinha deles. Eu entrei, né? Eu entrei, sentei no chão na sala, eles estavam jogando videogame, e simplesmente a garota olhou para mim e falou: olha, você não pode ficar aqui. Eu fiquei sem palavras. Falei, poxa, por que eu não posso ficar aqui no meio dele? Ela falou: não, porque você é preto. Porque você é preto. Aqui você não vai ficar. Naquele momento eu falei: nossa, aí ficou aquela coisa ruim, né, dentro assim. Eu falei: nossa. Eu simplesmente me levantei angustiado. Não falei nada para ninguém, mas isso ficou na minha memória até hoje, né? Então, de repente a pessoa olha para mim e fala assim: nossa, mas como você teve essa atitude no metrô, fazer aquela mobilização, né? Eu não sei explicar para vocês, certamente, assim, eu posso falar que foi isso, mas essa coisa do meu passado, pode ser que ela criou no meu subconsciente uma força maior de lutar pelos meus direitos. Porque naquele momento que eu recebi aquela mensagem daquela pessoa falando para eu me retirar porque eu era negro, isso fica no subconsciente da gente como forma de... Tem gente que recebe como uma forma de se não avançar, né? Mas eu recebo aquilo como forma de me colocar e de buscar os meus direitos, né? Então, assim, um dos momentos que marcaram a minha vida em relação ao preconceito foram esses, né? No momento que eu era criança e fui pedido para me retirar, porque eu simplesmente não tinha uma condição financeira como eles e era negro. E aí eu crio um grupo no WhatsApp onde as pessoas falam que é mimimi, que todo mundo tem os direitos iguais, que só maluco que tem preconceito. Quer dizer, não é bem assim, né? Porque se no mercado do trabalho, se tem um branco e um negro ali no mesmo conhecimento, normalmente eles julgam pela cor da pele, né? Não é todo mundo, mas normalmente é assim que funciona. Quem sabe explicar isso é só quem está na vez de fala, só quem é negro de fato, sabe? Mas não podemos desistir, porque ninguém é perfeito. E ser negro não é um defeito, muito pelo contrário. Ok? Está respondido? Sim. Tranquilo? Maravilha. 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 Gente, a gente está para terminar aqui. Foi muito bom receber você que está aí, né? Eu acho que o importante é o quê? As pessoas fizeram um convite aqui, dá força um para o outro, tá bom? A Marilza vai entrar aqui agora e vai falar com a gente. Amor, se quiser vir para cá, esperar ela aqui entrar aqui, a gente vai conversar um pouco aqui, tá? Marilza. Opa, vem para cá, amor. Vamos conversar aqui. Ô, chefe, maravilha! Aí, ó, quando eu tô vendo você tá me ouvindo? Deixa eu ver se eu tô te ouvindo. Dá um alô aí. Oi. Maravilha. Tá ouvindo certinho? Senta aqui, amor. Senta aqui. Vamos conversar com ela um pouco. Tá ouvindo direitinho? Tô ouvindo direitinho. Olha, é o seguinte. Quando você entrou e eu te vi, a primeira coisa que veio na minha mente é assim, ó, essa música. Um abraço negro, um som negro. Pois é. É isso aí. É um abraço negro aí a todo mundo. Coisa boa. Eu estou aqui, Marilza, com a minha esposa aqui. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nossa, gente, que prazer, né? Uma satisfação conhecê-la, tá bom? Até porque o prazer é meu. Grupo, né? No grupo de racismo, e ó, eu digo, gente, essa mulher aqui, no mínimo, deve ser professora, porque o posicionamento, o conhecimento e a fala da mulher não diz outra coisa. É assim mesmo. Na verdade, eu sou pedagoga, mas eu também sou... Estão me ouvindo direitinho aí? Sim. Estamos. Sim. Por eu ser negra, né, e ter vindo de uma família que todo mundo negro, descendente de negro, a gente
também sabe como que é, a gente conhece o racismo, assim, ao vivo mesmo, já sentiu na pele. Eu já tive muitos momentos que eu sofri também na minha pele, essa questão do racismo, meus irmãos, a minha mãe, né, as minhas irmãs também, meus tios, todo mundo. Então, nós que somos negros, a gente conhece realmente o racismo mesmo, na forma mais perversa que ele é, né? Então, essa ideia do povo falar que é lamentação, que é vitimismo, que é mimimi, isso aí é porque está incomodando, né? Está incomodando aí o povo, porque a nossa fala está ecoando aí, né, na sociedade. Então está incomodando quem pratica o racismo, né? Então, porque antes o negro abaixava a cabeça, o negro era humilhado e baixava a cabeça. A mulher negra era sempre humilhada, era sempre ofendida, né? Sempre agredida. E ali não tinha a quem recorrer, não tinha uma lei que defendia, a gente não tinha uma Constituição que diz que a lei é para todos, mas não era bem assim. E aí o negro era sempre humilhado, era sempre visto como inferior e não tinha apoio, não tinha uma forma de lutar. Agora a gente ganhou voz, agora a gente tem voz, né, nas questões. Né, tá ouvindo direitinho aí? Com certeza. Marilza, Sim. eu acho legal essa questão de buscar força, né? Por exemplo, a gente estava falando lá no grupo do WhatsApp, pessoal, vai ter uma live, tal. Cadê o pessoal, né? Tem que se ajudar, tem que estar junto. Não é verdade? Eu estava falando, por exemplo, está pegando fogo na Amazônia, o passarinho vai lá com o biquinho dele e tenta apagar o fogo. Não vai fazer diferença. É verdade. Ele está fazendo a parte dele. Né? Então é legal receber você aqui. Você acredito que foi a única que permaneceu, né, que está aqui com a gente. Na verdade, a gente está tendo uma oportunidade para aprender. Mas, senhora, eu agradeço de antemão a tua participação lá no grupo, que está sendo de extrema importância. Tá? Agora, a gente aprende, eu aprendo muito também. Eu estou aprendendo, ainda estou em fase de aprendizado. O fato de eu ser pedagoga, eu não sei tudo, não. Eu estou aprendendo ainda com todo mundo. Esse é de Minas, né? Hã? Esse sotaque aí é de Minas Gerais, né? Não. Eu sou baiana. Eu sou de Jacobina, na Bahia. Mas eu moro em Goiânia já há mais de 30 anos. Eu cheguei em Goiânia na década de 90. Em 1990 eu mudei para Goiânia. Mas eu nasci em Jacobina, na Bahia. Maravilha. Marilza, a minha irmã, ela está aqui agora, eu vou fazer um convite para ela entrar também, para bater um papo com a gente, a Érica, que estava falando com a gente lá no grupo. Pois sim. Eu bati papo com ela no Zap também, lá no privado, a gente conversou bastante. E ela é toda ansiosa, assim, para aprender, né, para estar cada dia mais descobrindo sobre o assunto, né, até mesmo para ter um plano de defesa e tudo mais. Exatamente. É isso aí, a gente tem que aprender, nós aprendemos todos os dias, todos nós aprendemos, né? Exatamente. Marilza, eu gostaria de fazer Pode falar. Se eu estou ouvindo, pode perguntar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, uma pergunta, assim, bem particular. Qual a sua dor hoje em dia? Qual a sua maior dor em relação ao racismo? Você que já é uma mulher estudada, você que já é uma mulher vivida, experiente, já passou por muitas coisas, mas a pergunta que eu te faço nesse exato momento, se você for falar assim para a gente que está te ouvindo agora, qual seria hoje a sua dor em relação ao racismo? Isso me dói mais. O que seria? A minha dor em relação ao racismo é a questão de não se respeitar a vida da pessoa, não se respeitar, a pessoa com a mente racista, ela não tem, parece que a impressão que se tem é que ela não tem consciência de que a vida da pessoa é muito preciosa. Então, quando eu vejo
alguém perder a vida por ações racistas, por questões racistas, me dói muito isso, me machuca muito. É óbvio que existem outras coisas que nos afetam, não só na questão de matar a pessoa negra, ou de agredir a pessoa negra, né? Quando se nega alguma coisa, algum direito, quando se dificulta a vida desse negro. Recentemente nós vimos que existe um debate aí no âmbito político de tirar as cotas, né, de diminuir as cotas nas universidades, ou revogar essa questão das cotas raciais aí nas universidades. Então, todas essas questões que a gente percebe que estão sendo conquistas que foram feitas no passado, que nós estamos vendo ser revogados, ser desmontados, né, ser tirados alguns direitos, então isso tudo gera essa dor na gente. E aí, mas o que mais eu fico sentida mesmo é quando eu vejo quando eu vejo um negro ser morto, simplesmente porque é negro, não porque motivo, viu lá o negro, suspeito, é suspeito, então tem que matar. Mata porque é negro, mata porque não é porque é criminoso, não é porque estava envolvido com o crime, não é porque estava envolvido com o tráfico, não é porque estava envolvido com alguma coisa errada, não, é porque é negro mesmo. Então, quando a gente vê essas ações, quando eu vejo essas ações, eu sinto muito isso. Agora, de forma individual, de forma particular mesmo, eu tenho, toda a vida, eu passei por situações de discriminação racial mesmo, por discriminação, por situações que era racismo. Eu só entendi depois que eu já estava adulta, né, eu entendi que algumas coisas era racismo, depois de adulta, depois que eu estudei, eu fui entender que aquela situação que me machucava, e eu não entendia na época, foi que eu fui entender. Por exemplo, meu tio, no início dos anos 90, ele foi assassinado por um homem branco. E por quê? Simplesmente o cara sentiu vontade de agredi-lo, sacou a arma e deu um tiro a queima-roupa nele. A gente só foi entender que isso foi uma ação de racismo quase mais de 30 anos depois, porque a gente foi estudar, depois que a gente foi entender. Então, nós temos essas dores, essas experiências aí. Isso tudo são marcas que elas não apagam, elas estão lá, é uma cicatriz, que toda vez que a gente vê um negro morrer, toda vez que a gente vê um negro ser assassinado, aí a gente vem tudo isso vem de volta no nosso emocional, na nossa mente, né? Todas essas situações aparecem novamente. Então, isso aí me dói muito e a gente não tem muito o que fazer para apagar, mas a gente pode lutar, nós podemos conscientizar, nós podemos usar a nossa voz para conscientizar pessoas, usar a nossa voz para cobrar, né, justiça em muitos casos, a gente cobrar os reparos que já deveriam ter sido feitos. Então é isso que a gente tem que estar fazendo aí. É assim. E, Marilson, quando você fala assim que o mata o negro pelo simples preconceito que ele tem, sabe que eu lembrei? Que às vezes quando alguns olham um branco morto, assassinado, eles pensam uma coisa, mas quando vê um negro morto, é negro. Quer dizer, tem aquele olhar de preconceito. Um negro ali morreu, um negro. Tá caído no chão lá um negro. Quer dizer, tá caído um branco. Já tem um olhar diferente, né? Já tem um olhar. É um negro, né? Olha de cima para baixo, é um negro. Infelizmente, é isso que acontece. Infelizmente. Tem aquele preconceito da pele, né? Infelizmente. É verdade. É assim. Infelizmente é assim, nós ainda vivemos essa cultura, né, de eliminação do negro. A gente ainda vive essa cultura, de modo que os registros, as estatísticas de mortes, de assassinatos, ela é muito, assim, é muito gritante os assassinatos de homens negros, de mulheres negras, de crianças negras. Então, existe uma arma apontada para a cabeça da população negra no Brasil o tempo todo, e a impressão que se tem que é assim,
tem um projeto que é para eliminar esse povo negro da face da terra. Nós temos essa impressão, pelas ações que são feitas. Se as ações policiais tem que ser na região que concentra o maior número de negros. Porque, assim, os racistas, eles falam que é mimimi, por quê? Porque não tem uma placa dizendo que aquela região ali é povoada por negros, que tem que ir lá matar os negros. Não é assim que está escrito, é de forma bem sutil, é de forma bem trabalhada que se faz isso, porque não tem lógica chegar e atirar em cima de um setor, de cima para baixo, com a intenção de combater a violência. Não tem nem lógica uma coisa dessa. Então, a intenção é eliminar mesmo as pessoas, eliminar pessoas. A gente só entende que isso é racismo, que isso é para eliminar as pessoas negras, porque essas ações elas não são feitas nas áreas que é predominante de pessoas brancas, não porque os brancos, quer dizer que é porque os brancos fazem tudo certinho, os brancos não praticam crimes. Claro que sim. Então, se é para combater crime, se é para combater violência, então as ações elas têm que ser feitas de igual modo em todas as regiões, em todos os setores. Essa varredura, né, essa mão de ferro, ela tem que se estender em todas as regiões, em todas as áreas, em todos os lugares. Não, mas ela é pesada onde é concentrada a maioria das pessoas negras, mas aí naquelas ações que é praticada pelo homem branco, aí tem uma justificativa. Ele não teve a intenção. Não, essa pessoa tem transtorno mental, ele está sob efeito de remédio, aí sempre tem alguém para justificar. Mas aí, quando é uma pessoa negra que já tem que já se carrega aquela memória, aquela mente de que o negro é o criminoso, aí não, ele foi porque ele estava lá no lugar errado, com a pessoa errada, foi enganei, eu achei que era isso, mas não era, tal. Fora as questões que as pessoas... Né? E fica por isso mesmo. Tipo, E fica por isso... fica por isso mesmo. Quando a pessoa fazem piadas, utilizam, né, de recursos para menosprezar ou então para diminuir a pessoa negra, aí, não, mas eu não pensei que isso era racismo, eu falei sem perceber, falei sem pensar, e aí vai ficando a coisa acontecendo desse jeito, e é dolorido demais, a gente sente isso, a gente percebe isso, e da sociedade, tem que eliminar esses pensamentos de inferiorizar a pessoa negra, inferiorizar o homem negro, a mulher negra. Tem que estabelecer uma postura de respeito para as pessoas negras, tanto para mulher, quanto para homens, para crianças. Então, é preciso ter esse olhar, sim, de que essas pessoas são seres humanos, que os negros são seres humanos também, que merecem respeito, merecem ser tratados com dignidade. É assim que eu vejo. Exatamente. Eu sei que nós ainda estamos longe de alcançar essa sociedade que olha para o ser humano e respeita, né? Mas se a gente também pensar, não, eu não vou conseguir fazer nada, não vou participar disso, eu não vou questionar isso, porque isso aí não tem jeito. Se a gente for pensar assim, eu creio que vai ficar bem mais difícil, bem mais longe de mudarmos esse pensamento, né? Que o que a gente alcançou, que foi alcançado até agora, as mudanças que ocorreram até agora, ocorreram porque alguém questionou, alguém lutou. Negros foram libertos da escravidão, se conquistou, se teve cotas raciais na universidade, porque teve uma luta antes, teve uma cobrança antes, se teve carteira assinada para negra empregada doméstica, lógico que não é exclusivo só para as negras empregadas domésticas, mas a maioria das mulheres negras eram empregadas domésticas antes, na década de 90, e não tinham direito à carteira assinada. Então, quando se conquista isso, teve uma luta antes. Alguém foi lá, alguém questionou, alguém buscou esse processo para trazer, para ser aprovado, apresentou projetos, fez manifestações, né? Então, divulgou material, pesquisou, né? Trouxe à tona esse tipo de questão, conscientizou, e a gente não pode parar com essa conscientização, com essa luta. Nós temos que continuar lutando.
porque é pelo futuro de nós que estamos aqui ainda, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, e dos que ainda não chegaram, dos filhos que ainda não chegaram e vão chegar ainda. Então, a gente tem que trabalhar essa sociedade para ela ser uma sociedade mais em paz com a gente, com os nossos, e uma sociedade mais justa, né? Porque a gente merece isso, nós merecemos isso. Afinal de contas, nossos ancestrais lutaram tanto por liberdade, liberdade de poder ir e vir, liberdade para casar, liberdade para estudar, liberdade de trabalhar e ter o próprio dinheiro. Foi luta, muitos morreram lutando e não viram o resultado da luta, e agora a gente tem a possibilidade, tem conhecimento, tem leis para a gente cobrar, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar de braços cruzados, temos que lutar mesmo e cobrar. Quem se incomodar vai ter que sair da sala, vai ter que sair da mesa, porque nós não vamos deixar barato, não é? Maravilha. Ô, Nilza, eu vou tirar um print aqui, que depois eu vou postar nos stories que a gente fez nessa live, e deixa eu tirar aqui rapidão. Pois sim. Pronto, tiramos um print aqui, ficou top o print, e assim, tem algumas pessoas aqui participando com a gente, fizeram perguntas aqui. Uma delas é a Érica. Érica. Já fiz o convite para ela aqui, ela não entrou. Boa noite, Érica. Deixa eu ver o que ela perguntou. Infelizmente, não falta argumento para defender atos racistas. Isso é verdade. Não falta, porque a gente está aí, né? A gente está aí para fazer a diferença, para bater de frente, né? Isso mesmo. Ela colocou aqui, ó, corrigindo, o nome Marilza, o nome, tá me corrigindo, Marilza, né? Marinilza. Tá Marinilza, Marinilza. Mas pode chamar Nilza, eu não importo, não. Marinilza. Ela fez outra pergunta aqui, ó. Falam sobre Ela quer para falar a cota. Um pouco mais sobre a cota, vocês, na verdade. Isso, sobre as cotas. Na verdade, Marinilza, eu gostaria, né? A gente estava falando aqui no início da live, eu até perguntei aqui ao Jonathan, porque possa ser que tenham pessoas que estejam aí do outro lado que ficam se perguntando, o que são cotas, o que é cotas, né? E assim, ao todo, a gente gostaria de saber, né? O que ao todo significa cotas? Essas cotas tão famosas que vocês estão falando. Então, essas cotas, elas são... porque antes a universidade... É lógico que a universidade foi criada para todos, são universidades públicas, né? Foram criadas para todos. A Constituição, na lei de educação, ela diz que todos têm o direito à educação. Aí acontece que esse direito ele não era respeitado antes da criação das cotas, né, para negros. Então, a Constituição de 1988 garante esse direito para todos. A LDB de 96 diz que o Estado tem que oferecer, o governo federal também, porém, quando é na prática, você vê o grande contingente de alunos matriculados nas universidades é o quê? Os brancos. E aí, o que acontece? Mas por que isso acontecia? As pessoas brancas que tinham condições, colocavam seus filhos nas escolas particulares, eles se preparavam em escolas particulares, em cursinhos. Depois, quando era na hora de ir para a universidade, eles iam para onde? Para as particulares? Não, eles iam para as públicas. E, enquanto isso, ocupavam todas as vagas. O governo, no governo passado, foi criado essas cotas, que é uma reserva de vaga exclusiva para pessoas negras, da etnia negra e indígenas. Então, isso que aconteceu. Então, a universidade lá tem uma quantidade de vaga para determinado curso. Por exemplo, para curso de história, de direito, de tal, assim. E aí, o que acontece? Não pode, tantos por cento, uma quantidade por cento daquelas vagas, elas têm que ser reservada para a pessoa da etnia negra. Então, não pode recusar a matrícula, a pessoa tem que fazer a prova, passar na prova. Aí, os racistas, o que é que eles fazem? Os que são contra as cotas. Eles acham que a cota é para pegar o negro que não estudou, que é analfabeto, e colocar na universidade sem ele ter passado pelo processo negativo. Ele tem que passar por todo o processo, ele tem que fazer Enem,
tem que terminar o ensino médio, ir para a escola, fazer o fundamental, o médio, e depois prestar o vestibular normal, igual a todo mundo. A questão é porque antes não tinha esse acesso. O negro não tinha acesso, porque elas ficavam lá, todas as vagas disponibilizadas para quem vinha para as escolas particulares, para os alunos de escolas particulares. E aí, se sobrasse de escola pública, entrava. Aí agora não, agora é obrigatório, é obrigado ter uma quantidade de negros ali preenchendo aquelas vagas. É assim, é uma lei, então tem que fazer valer essa lei. E agora a discussão aí é que estão querendo tirar essas cotas da universidade, ou seja, revogar a lei e fazer com que as cotas não existam mais. Ah, mas o negro, aí tem uns lá que justificam, não, mas o negro ele é capaz também de prestar vestibular e entrar normal com todo mundo, só que está desmontando a escola pública, está reduzindo investimentos nas escolas públicas, reduziu investimento nas universidades também, federal, está reduzindo investimento na escola pública. E aí o que acontece? As pessoas negras, que são maioria das crianças que estão na escola, elas provavelmente daqui a 10 ou daqui a 5 ou 10 anos, já vai ter mais reduzido mesmo vaga nas escolas públicas, vai ter mais dificuldade para acessar as universidades. Por quê? Qual que é a intenção? O que está por trás de tudo isso aí? O que está por trás de tudo isso aí é o quê? Quando você observa que um grande contingente de negros foram lá para universidades com essa ideia de cotas, né? Com essa ideia de ter essa obrigatoriedade da lei, que obriga a escola a abrir espaço para as pessoas negras, porque antes a maioria dos negros na década de 70, 80, eram que eles estavam nas roças, capinando, produzindo riqueza. Para quem? Para os grandes empresários, para os donos das fazendas, não é? Mesmo depois da escravidão. Não tinha escola rural, a maioria das famílias viviam na zona rural. Com a industrialização, vieram para as cidades. E aí a maioria das pessoas não tinha, né, não tinha instrução, não tinha profissão, industrializou e exige mão de obra qualificada. Aí esse também é um dos motivos de ter se criado essa porta para que esses negros, essas pessoas entrem nas salas, que eles tenham conhecimento, se formem numa profissão, para que ele tenha dignidade, para que ele tenha uma profissão digna, para que ele possa desenvolver como pessoa na vida, ter como profissional, né, de forma profissional. Sem as cotas, muitos negros hoje não teriam acessado a universidade, não teriam formado, não teriam aí uma profissão, não estariam aqui num debate como esse, por exemplo. Eu não me formei por meio de cotas, mas muitas pessoas que eu conheço entraram com esse processo de cotas aí e conseguiram se formar, fazer cursos, né, nas universidades, e estão aí atuando, né, prestando serviço, sendo útil na sociedade, trazendo, né, o conhecimento, né, para a sociedade, para que tenha uma evolução social, para que tenha uma evolução humana. E aí a gente não pode deixar isso acabar, a gente não pode deixar que seja tirado essas cotas, que a gente tem que cobrar a ampliação delas em todas as universidades, né? Melhoria da educação, a gente tem que cobrar, devolver o dinheiro que foi tirado das universidades, para que elas possam continuar atendendo. Então é isso que a gente precisa estar cobrando. Aí com os candidatos que vão candidatar agora, né, os políticos que vão estar aí se candidatando, nós temos que chamar a atenção dos nossos irmãos aí, negros, para eles prestarem bem atenção em quem eles vão votar, em qual candidato vão votar, porque dependendo da proposta, vai acabar de uma vez com a educação, com a universidade, com as vagas nas universidades, e quem formou, quem não formou fica de fora. E aí volta ao retrocesso, e tem todo esse retrocesso que tinha antes, né? E aí nós é que vamos ficar no prejuízo. Sabe o que eu quero dar as vindas aí ao Érica, né? Acredito que é bom. Prazer. Estou com a voz muito boa hoje, não. Estou meio gripada. Eu também. A minha voz também não está muito boa, não.
ela falou, olha, eu não quero entrar porque hoje a minha voz não está muito boa e tal. Mas ela não aguenta, o Marinilza, né? Ela não aguenta, ela tem que entrar. Tem que entrar no papo, não pode ficar de fora, não. Tive que passar uma basezinha, um blushzinho, para ver se dá uma alegrada. Porque eu tô com a garganta um pouco inflamada, tô meio abatidinha hoje, mas estou aqui aprendendo. Estou aqui do outro lado assistindo tudo. A internet vai e volta, mas estou aqui. Sim, a minha internet está assim também. Todos nós somos aprendizes o tempo todo, né? A gente aprende muito. Eu aprendo muito nesses grupos aí, né? Só nessa brincadeira aí no Zap, aí o rapaz lá fica lá. E a lei e tal? Você é a favor da lei? Não sei qual, você é a favor? E o que você acha da lei do deputado negro? Eu tive que ir lá na lei estudar, eu tive que ler um artigo todinho, 240 páginas para entender o negócio da lei, para saber. Então, assim, é aprendizado todos os dias. Aprender, né? Não é? Todos os dias a gente está sendo testado. O povo duvida que a gente tem capacidade de aprender. É isso aí. É isso aí que eu vejo, sabe? A gente está sendo forçado a aprender cada vez mais. Eu falo por mim. Eu sou muito ignorante ainda nessa pauta, né? Eu estou buscando me formar. Inclusive, ó, estou aqui com o meu livro aqui, ó. Que é um pequeno manual antirracista. Eu estou lendo todo dia, antes de dormir. Eu leio dois capítulos. E assim, estou aprendendo muito. E é isso aí, né? A gente tem que se informar. Isso mesmo, a gente... Ei, Marilza, quando você estava falando sobre a cota, sabe qual a impressão que eu tive? Que as pessoas que são contra a cota, elas não têm o conhecimento, elas não têm conhecimento da história do negro, que faz pouco tempo, né, que o negro, de fato, foi liberto, entre aspas. Né? É verdade. Então, por isso a cota, para que o negro ele venha se colocar na sociedade, porque eles estão mais atrás do que o branco em relação às oportunidades. Entende? Porque foi tudo muito recente que aconteceu, a libertação, né, da escravatura. Uhum. Então, ou ele não tem conhecimento do passado do negro, ou ele é racista. É essa a impressão que eu tenho. Mas essa é a verdade, é isso mesmo. O que está por trás de toda essa fala negativa que se fala das universidades. Olha, para você ter uma ideia. Antes, quando a universidade era frequentada apenas pelos filhos dos fazendeiros, em uma universidade federal do Brasil, se tem a notícia, né, que para o cara entrar para a universidade, ele tinha que mostrar o registro do tanto de boi, de quantidade de boi que tinha na fazenda. Então, quando era esse branco que estava lá na universidade, estudando medicina, estudando direito, veterinária, o professor não era maconheiro, o estudante não era maconheiro. A hora que criou as cotas para os negros, que deu a portaria para que os negros acessassem a universidade, não é? Aí surge essa fala de que a universidade é povoada por maconheiro. O professor é maconheiro. Eles estão implantando uma ideologia na universidade, uma doutrinação. Então, essa fala é para fazer o quê? Para trazer uma propaganda negativa que a Universidade Federal virou bagunça, que a universidade pública é bagunça, que as pessoas que estão lá são baderneiras. E aí, fazer com que essa sociedade se movimente em favor de eliminar esse povo, de tirar esse povo de dentro das universidades. Que povo? Os negros. Porque a maioria dos negros no Brasil são pobres. Então, o negro ele sofre discriminação de várias frentes. Por ele ser negro e por ele ser pobre, né? E aí, nós temos a maioria de nós tem a origem propriamente de africanos, né? Porque tem muitos que não nasceram de europeus, nem índios, né? Nasceram mesmo, foi de pessoas que vieram da África. Eu mesmo, no meu caso, a minha família tem origem no quilombo. Então, corre o risco da minha árvore genealógica, tá aí um pouco na África também. Então, assim, a gente sofre racismo quando pensa que não. Você mora em tal setor,
em tal favela você já é mal visto porque mora naquela região. Aí você é negro, já é mal visto de novo. Você é homossexual, mais outra discriminação. Não é mesmo? Se você for As categorias só vão aumentando, né? Você é homossexual, você mora numa favela ou numa região de periferia, você não tem o ensino fundamental completo e você ainda é pobre, aí, meu irmão, a situação fica muito mais grave, fica bem pior para a pessoa negra, né? Não quer dizer que o branco ele não sofra, às vezes, uma discriminação ou outra por ser pobre, por ele ocupar, às vezes, um lado da sociedade que é pouco privilegiada, né? Mas o fato de ser negro e ainda pobre, ele é duplamente discriminado. Isso é fato. E a gente sente isso na pele todos os dias, e a gente vê isso acontecendo. Sempre a gente vê. Eu tenho essa vivência aí desde criança. Né? Essa questão das cotas aí, eu vejo às vezes que é muita inversão assim, né, dos valores. As pessoas acham que estão fazendo um grande favor para nós, né? Eles não conseguem entender que são direitos nossos que nos foram roubados há anos, há séculos atrás. Eles não conseguem entender. Exatamente, isso mesmo. E você tem que ficar batendo naquela tecla. Marines, vou falar uma coisa. Uma das dificuldades que eu tenho mais tido é fazer até os próprios negros entender da nossa importância e dos nossos direitos. Isso é uma coisa que mais tem me machucado, assim, de verdade, porque deveríamos partir de nós, em primeiro lugar, essa resistência da gente, né, também lutar e buscar por resposta. E eu vejo que muitos, eles não querem colocar o dedo na ferida, sabe? Muitas vezes eu perco a coragem e dou um passo para trás, entendeu? Assim, por conta disso, eu me sinto enfraquecida. O que você tem a dizer? Agora eu vou te perguntar, como eu estou aqui para aprender, né? Perdão. O que você tem a dizer para essas pessoas que têm dificuldade de aceitação, entender que o nosso problema é grave? A resolução desses problemas é para ontem. A gente já passou da hora de resolver. O que você tem para falar para essas pessoas? Então, o que eu teria para falar para essas pessoas que ainda estão nessa sonolência aí, nessa letargia, como se diz, é que elas precisam despertar desse sono. Muita gente tem dificuldade mesmo de entender isso, precisa despertar desse sono, precisa ter uma visão ampla da situação, precisa pesquisar sobre as questões históricas, pesquisar sobre as perspectivas políticas que são, as políticas públicas que são elaboradas para a gente e para a sociedade como um todo. Então, é preciso fazer o quê? Estudar sobre a história, precisa buscar a história, buscar... Por que me contou desse jeito na escola? Não, lá na escola eu não aprendi isso aí que essa mulher está falando. Esse povo está debatendo isso aí, eu nunca ouvi falar. Por que nunca ouviu falar? Porque foi omitido na escola. Então, a gente precisa despertar a consciência para essa questão. É preciso a gente passar a olhar todas as ações com um olhar crítico, a olhar todas as ações com um olhar bem reflexivo mesmo. Se a gente não passa a olhar as ações de forma crítica, de forma reflexiva, a gente deixa passar ações racistas despercebidas, a gente passa pano para a pessoa continuar nos discriminando, né, continuar nos explorando, porque nós somos negros, então a gente precisa entender o processo, precisa entender o processo histórico, toda a construção histórica da sociedade brasileira, principalmente, e entender que cota não é favor para negro, é uma forma de um reparo. Cota não foi, o governo não fez favor para você, não fez para mim, não fez para os negros, não. Essa cota aí é um reparo que está sendo feito, né? Então, por isso precisa ser ampliado e despertar a consciência. Mais uma vez eu falo, temos que despertar a consciência. Quem ainda tem dificuldade de entender esses processos precisa buscar o conhecimento, precisa estudar a respeito, fazer igual você está fazendo aí, pegar um livro lá dos escritores de hoje. Não, de hoje eu tenho dificuldade de ler, eu tenho
mais facilidade de entender um escritor do passado, vamos lá, vamos ler, vamos buscar informação, vamos nos informar. Não se isentar, né? A gente não pode se isentar, a gente não pode omitir, a gente não pode aceitar, baixar a cabeça. Mas eu não posso lutar sozinho, eu não posso montar uma associação para combater isso, mas eu posso o quê? Contribuir não aceitando piada, por exemplo, não aceitando uma piadinha. Exatamente. São ações pequenas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Era isso que você falou. É não aceitar uma brincadeira, uma comparação. Exatamente. Porque, durante anos, essas brincadeiras, elas foram reproduzidas e a gente foi, até nós negros mesmo, a gente foi ensinados a achar aquilo engraçadinho, sem intenção de machucar. Só que quando a gente aprofunda nisso aqui, que é conhecimento, a gente entende que essas coisas não podem acontecer, porque dessa história, saiu muitas dores. Dores que se perpetuam até hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia de hoje. Exatamente. Então, é impossível aceitar, não dá mais. É isso aí. Exatamente. Pode falar, Ana. Pode falar. Eu estou confirmando o que a Weka estava falando aí. Nós não podemos aceitar, comparações. Por exemplo, teve um outro, eu acho que eu mencionei isso no grupo, de um homem que comparou o cabelo do rapaz lá, no BBB, aos homens das cavernas. Mas ele não teve intenção. Alguém defendeu, justificou que o homem não teve a intenção de ofender o professor João lá, né? Ele só fez uma brincadeira. Então, é uma brincadeira racista, é uma brincadeira que nós, como nós negros, nós ouvimos isso muito outrora, a gente ouvia muito a pessoa fazer piada, dizer que o nosso cabelo é de bombril, dizer que o negro descende do macaco, que o negro fede macaco. Então, a gente passou muito tempo ouvindo essas piadinhas, ouvindo termos pejorativos se referindo à nossa pessoa, né, às nossas mães, aos nossos pais, o povo querendo embranquiçar a nossa história, né, assim, fazer a nossa história ficar branca, os nossos ancestrais que lutaram, as pessoas inventar histórias maldosas, mentirosas contra eles. Então, a gente passou a vida inteira sendo atacado desse jeito. Então, nós não podemos abaixar a cabeça, nós não podemos já achar que está certo, que é normal, esse tipo de coisa não. Tem mais que reagir mesmo e não aceitar mesmo, e questionar mesmo, e buscar as informações e trazer, olha, isso aqui está acontecendo, você está dizendo que não, está justificando, mas essa justificativa aí, ela não é aceitável mais. É assim. É verdade. Nunca fez tanto sentido nesse tal racismo estrutural, porque eu vejo muita dificuldade nas pessoas entender por que até hoje acontecem certas situações, certos pensamentos, onde as pessoas diminuem, né, a nossa capacidade. Em relação à questão das cotas, muita gente acha que a gente está se vitimando, né, porque a gente está mostrando que a gente é incapaz. Mas não é, a questão é muito além, né, Marinilza? É muito mais profundo. É verdade. Em relação às cotas, eu tenho a impressão que as pessoas que são contra a cota, são aquelas pessoas que não estudam a história, têm preguiça de estudar a história, e é mais fácil falar que a cota não é legal, que a cota não está sendo justa, né? Porque ela não procurou entender a história, ela teve preguiça de pesquisar, né? Porque ela está em um lugar confortável. Eu sou branco, as oportunidades são abertas, eu não passei pelo que o negro passou, eu estou confortável. Então, eu sou contra, sim, a cota, porque ela não estudou a história. Né? O Marinilza mesmo esses dias me corrigiu. Confortável não, né, Marinilza? Confortável não. Na verdade, eu usava muito essa expressão também, porque esse lugar não é confortável. Não é? Às vezes, bater de frente exige um esforço, exige uma repetição de pensamentos. Eu acho que isso, às vezes, se torna cansativo. Eu concordo muito com as pessoas que falam, assunto chato. Eu concordo. É chato. Eu gostaria que hoje, em 2022, não precisássemos estar aqui abrindo uma live para falar com as pessoas sobre racismo. É triste, é chato, mas eu acredito que se a gente não repetir igual papagaio a nossa história, porque dói, nada vai mudar. Eu acho que
assim, muita não poderia ter tido mais evolução, mas muitas coisas que a gente conquistou hoje, igual você falou, foi porque alguém lá atrás lutou por esses direitos. Então, se a gente não se calasse hoje, assim, se cada um fizer um pouquinho, e aí eu coloco assim as famílias, os amigos, de começar a não aceitar, né, certas palavras, certas brincadeiras, e começar a intervir. Olha, isso não está certo, isso machuca, e parar de normalizar essas atitudes. Não é nem questão de, né, às vezes, você sabe que as pessoas às vezes justificam assim, você sabe quem você é, a sua cor é maravilhosa, você não deve ligar para isso. Mas não é isso, a gente sabe quem somos maravilhosos, mas assim, nós somos seres humanos e a gente merece respeito. A gente não pode aceitar que as pessoas falam com a gente de qualquer forma e abaixar a cabeça e ficar nessa posição oprimida, sabe? Por muitos anos a gente ficou ainda nessa posição oprimida, onde as pessoas apontavam o dedo pra gente, falavam que a gente era pior, que a gente era incapacitados, e a gente aceitou. Só que não dá mais, né? Não dá mais, né, Marinilza? Não dá, não. A gente... A Branca saiu aqui, brincadeira. A Branca saiu aqui que ela falou que tá com sono, a Branca, brincadeira. A gente... Pode falar, Branca. A gente, só complementando o que a Érica falou, a gente aceitou, nós passamos muito tempo ouvindo, né, essas coisas, e a gente aceitou, e eu acho que, na verdade, não era que a gente aceitava, a gente foi tão bem trabalhado essa questão de inculcar na nossa cabeça, de inculcar na cabeça do negro que ele é inferior, que a gente passou muito tempo sem levar a sério a questão. Não, realmente, não, esse aí está falando isso aí, mas isso não me afeta, não. A gente pensava que não afetava. A gente achava que não afetava. Quando, na verdade, afetava sim. Porque quem é que vai ficar feliz? A pessoa virar e falar para você assim, seu cabelo é ruim, seu cabelo é bombril, você tem que alisar esse cabelo. Você parece um macaco, seu rosto parece uma... Então, a gente ouviu isso toda a vida e aceitou e achava que não fazia. A gente via os nossos irmãos, assim, os negros, nas representações, tanto das novelas, dos filmes, sendo representados como os piores da sociedade, como a escória da sociedade, e a gente achava que aquilo ali estava certo, não é? Até a gente começar a questionar, por que o negro tem que ser o personagem dele tem que ser sempre o bandido, tem que ser sempre o mal da história. Então foi uma imagem que foi trabalhada, que estava trabalhando nisso. Então, quando botava lá o negro para ser o bandido da situação, e o branco sempre o mocinho, estava dizendo o quê? Que o negro é o violento, é o agressivo, é o que se descontrola com facilidade. É assim. E tem uma literatura... Aparecendo na mente da sociedade essa ideia, né? Exatamente. Inclusive tem uma literatura, uma escrita que conta a história de um cara negro, que ele era homossexual, e aí ele mata, né, o personagem lá na história, mata o outro, então, ou seja, mostrando que o negro é violento, que o negro é o que se descontrola, é aquele que qualquer coisinha ele já agride, ele não sei o que. Então, assim, nós ficamos vendo isso aí durante tempos, novela após novela, filme após filme, sem questionar, até que uma hora acordamos assim, olha, opa, peraí, por que o negro só é representado lá sendo o demônio da situação? Por que quem é o demônio é o negro? Por que o demônio não pode ser branco? Por que o diabo não é branco, o diabo é preto? A gente não faz esse tipo de questionamento, né? Porque foi inculcado isso na nossa cabeça. O diabo realmente é preto mesmo. O diabo realmente tem a pele escura. E aí vem o povo dizer que nós estamos com mimimi, que é vitimismo, que não é para falar. Não, vocês param de ficar falando isso. E a gente, igual o Érica falou, a gente tem que repetir isso igual papagaio. Bater na tecla mesmo e dizer, olha, não é bem assim. Você está falando isso aí, você está justificando uma ação racista? Está justificando a fala racista? E a pessoa, eu vi o debate ontem à noite da Érica, acho que era o Érica mesmo, com o rapaz lá no grupo,
Não, mas a mulher, o cara nem conhecia a mulher não teve a intenção de... Sempre arrumam justificativa para justificar uma coisa que é injustificável, né, Marinilza? Sempre para colocar a gente nessa posição eles querem colocar a gente como opressores, eles não entendem que as vítimas somos nós. Então, assim, os 3 casos que a gente citou ali, para os 3 casos, ele justificou a ação daquelas pessoas. Então, foram criminosas. Exatamente. Não, mas a mulher não teve a intenção. Não, mas realmente, se encostar o cabelo na gente, se a pessoa encostar na outra, pode passar doença. A Wélica, por acaso, ela tá com tuberculose? Só o fato dela encostar em alguém já correu o risco de contagiar a outra pessoa? E por que a ação tem que ser da Wélica e não da outra? Por que a outra que se sentiu incomodada não sai de perto? Exatamente. Se sentiu incomodada é que tem que ir embora, né? Ficar questionando, mandando o outro sair de perto. A gente viu isso acontecer no apartheid nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. Nós vimos, isso acontecia no apartheid. E aí hoje, em 2022, em pleno século XXI, nós estamos, a menina tem que sair de perto da branca, porque o cabelo, não, esse cabelo seu encostando em mim está me incomodando. Isso é o fim mesmo, é para acabar mesmo né? É um absurdo isso, eu acho absurdo. E querem nos calar, né? Se a gente falar alguma coisa, somos chamados de batalheiros, e queremos conquistar as coisas abaixo de gritos. É isso que eles falam, né? Para colocar a gente naquela caixinha. Para eles, as pessoas que têm esse pensamento racista, colocar a gente numa caixinha é tudo que eles querem. É tudo que eles querem para continuar ditando as regras, dizendo como tem que ser. Exatamente. Só que eles não sabem, eles nunca vão saber, nunca vai saber como dói. Exatamente. Quem fecha os olhos para o racismo é uma coisa que eu vejo muito, e eu volto sempre falando desse assunto, porque eu estou vendo muito essa dificuldade nos próprios negros, e eu tenho que falar sobre isso, sabe? As pessoas não querem de forma alguma aprender, porque quer ficar naquela situação, gente, mas não dá mais. Não dá mais, porque se a gente não fizer alguma coisa hoje... Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela falou, não quero saber desse assunto, e ela é negra, sendo negra, não quero saber desse assunto, o dia que eu sofrer racismo, talvez eu pense nisso. Ou seja, ela como negra, com certeza ela já passou por isso, né? Mas preferiu se isentar, esperar que algo acontecesse ou com a mãe dela, ou com o pai, ou com os filhos, sendo que a gente hoje, através de pequenas ações, podemos mudar o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos. E é isso que muitas pessoas não querem entender. É isso mesmo. Pode falar, pode falar. Não, pode continuar aí, estou ouvindo. Wélica, eu vou aproveitar esse ensejo seu e vou te fazer uma pergunta. Você acredita que você vai continuar com essa posição que você tem hoje? Porque aconteceu há pouco tempo com você a situação no metrô, né, que o Brasil todo ficou sabendo, e isso fez com que você lutasse de uma maneira mais ativa em relação ao racismo. Eu gostaria de saber de você, se você pensa no futuro, continuar com essa mesma garra que você está hoje, o que você pensa daqui para o futuro? Como que você pensa que vai ser o seu futuro? Você vai continuar lutando? Ou apenas isso é um momento que você passou e você está com aquela posição, com aquela garra? Eu gostaria de fazer essa pergunta para você, assim. Você vou responder. Vai lutar sempre de maneira ativa? O que acontece? Há uns 4 anos atrás, eu comecei a falar muito aqui em casa sobre racismo. Comecei a enxergar o racismo, né? Porque, assim como essas outras pessoas, né, que são próximas a mim, eu dizia não enxergar o racismo. Mas aí eu comecei a ficar alerta há uns 4 anos atrás. Aí o que acontece? Quando houve essa situação comigo, meu Deus, deu um start, você precisa fazer alguma coisa, você precisa falar sobre isso, inclusive para a sua família, para a família entender. E aí eu comecei a ter muito mais sensibilidade, mais ainda do que há 4 anos atrás, eu passei a ter a sensibilidade de ver o racismo a todo tempo. Não é porque eu estou vendo coisa onde não tem, não. São falas racistas. E assim, mas eu vou confessar, Wélica, vou confessar que às vezes, Marinilza, até esses dias eu fui lá no grupo, preciso de ajuda, o que eu faço? Por quê? Às vezes eu me sinto cansada. Estou falando Wélica, por quê?
Parece que a gente está dando murros em pontos de facas. Porque os mais próximos eu vejo muitas vezes, aí eu falo de pessoas que eu amo, que eu gosto, tipo os meus amigos, tal, mas que não querem se envolver, não querem falar nesse assunto, e aí eu fico cansada, porque tipo, é como se eu estivesse dando murros em pontos de facas, entendeu? Assim, o que eu pretendo? Eu pretendo sempre continuar me informando, aprendendo, até para eu saber me defender numa situação de racismo, de violência, né, essa tal de injúria racial aí que inventaram o nome bonitinho para facilitar, né, a vida deles, né? Mas eu pretendo sempre estar ensinando as pessoas que estiverem próximos a mim a entender que o buraco é mais embaixo, a entender que essas ações de mudança têm que partir da gente. Mas eu vou te confessar, é muito cansativo, Marinhos. É muito. Quer ver? Eu observo até lá no grupo mesmo, o grupo que a gente participa. Para quem não sabe, a gente participa de um grupo chamado Contra o Racismo. E lá é pessoas que debatem contra o racismo e outros se dizem isento, não existe racismo. A gente vê lá no grupo que pessoas falam que não existe racismo. E aí a Marinilza, que está aqui, que não me deixa mentir, vem com todo um histórico, vem com artigos de livro, contando os seus entendimentos, o que ela estudou, o que ela aprendeu. Aí eu falo, caramba, que legal, eu entendi. Aí daqui a pouco vem uma enxurrada de pessoas menosprezando tudo aquilo que ela falou, desacreditando em tudo aquilo que falou sabe, então parece que é uma luta assim, parece, às vezes eu tenho a impressão que é em vão, porque as pessoas, eu até falei ontem, as pessoas têm que parar de se justificar e passar a se questionar mais, passar a ouvir mais, por que dói, por que temos tanto essas atitudes de querer mudar, de buscar por justiça, porque vem de uma dor lá atrás, e as pessoas não querem, parece assim. Mas você não tem essa impressão, não, Marinhos? Que às vezes você fala, explica, e parece que não tem resultados. Eu tenho. Aí eu fico cansada. Eu tenho também essa impressão. Embora, no caso da minha família, nós já passamos por muitas situações mesmo de discriminação por conta da cor da pele. A minha irmã, minha irmã tinha 14 a 15 anos, teve uma situação na escola, o menino lá falou que ia bater, dar uma pancada na nuca dela, só que disse assim, eu vou dar uma pancada, eu vou dar uma porrada na nuca daquele feijão preto. E aí, eu ouvi a fala do rapaz, eu não sabia que era a minha irmã que ele estava se referindo. E eu fui e perguntei, quem é esse feijão preto aí que você quer dar uma pancada na nuca? E o cara não sabia que eu era irmã dela, foi e falou o nome dela. Falou, a fulana de tal, assim, aquela negra, preta lá, que se meteu onde não foi chamada, e não sei o quê. Então, tinha toda uma situação. E aí foi onde, quando ele falou o nome da pessoa, eu atinei que era minha irmã. E aí tá, tudo bem, eu deixei o cara passar, aí eu cheguei em casa, comentei com meu pai, aí meu pai foi na escola, questionou, meu pai criou o maior caso na escola, questionou os professores, os diretores, mas resolveu a situação, porque a gente entendeu que a questão dele com ela não era porque ela era uma menina, não era porque ela estava ali, era simplesmente por conta dela ser uma pessoa negra, então tal que ele apelidou de feijão preto, e eu vou dar uma pancada na nuca daquele feijão preto ali. Então, eu entendi isso, e eu fui lá, questionei meu pai, também eu comentei com meu pai, ele foi lá e combateu a situação, e foi resolvida. Então, assim, devido a gente ter tido muitas críticas, nós já fomos muito criticados em outros momentos, em outros lugares, por conta dessa questão mesmo, não só pela cor da pele, mas pela a condição econômica também, porque a minha família sempre foi uma família muito pobre nessa questão econômica, né? E a gente, então, assim, por conta disso, e por conta de sermos negros, a gente foi muito discriminado em alguns aspectos, e aí a gente sentiu na pele muito cedo, todos nós. Eu ainda tive um irmão deficiente, então eu tive essa questão, passei pelo racismo, a discriminação por ser negra, por ser pobre, e ainda tinha um irmão deficiente, eu vi meu irmão deficiente também ser discriminado.
todas essas lutas é uma coisa ligada à outra, porque a sociedade brasileira em si, ela é uma sociedade que tem esse lado intolerante com o diferente, com o deficiente, com a pessoa que está acima do peso, com a pessoa idosa, então, com o estrangeiro, porque lá no grupo mesmo a gente vê isso, né? O cidadão, ele fica o tempo todo questionando lá o rapaz africano que ele respeite o meu presidente, você veio daí da África para cá, o Brasil e tal, mas ele mesmo respeita o rapaz, ele tenta o tempo todo rebaixar o rapaz. Então nós vivemos em uma sociedade intolerante em vários aspectos, né? A religião do negro é vista como religião de demônio, né? Como coisa de demônio. Quantos terreiros aí não são atacados por conta dessa intolerância? Então, minha família conheceu o racismo de perto, sentiu o racismo na pele, o meu tio foi morto por racismo, então, minha família, a gente não teve muita dificuldade, nós não temos muita dificuldade de entender esse processo, mas a gente percebe em outros parentes, a gente percebe essa dificuldade, nessa não aceitação de não querer conscientizar a respeito em outras pessoas da família que também são negras, no caso dos primos, né, de não aceitar que determinada situação que ele passou era racismo. A gente vê isso. E aí a gente senta, a gente fala. Na minha família imediata, né, no caso da minha mãe, das minhas irmãs, sempre, vez por outra mesmo, a gente está falando sobre essa questão da discriminação. Hoje mesmo eu estive na casa da minha irmã, e a gente, no momento lá, eu sentei, mas o meu sobrinho, o meu cunhado também, porque eles são negros, e a gente conversou bastante, assim, uma conversa bem bacana a respeito dessa questão da discriminação, né, de por que algumas coisas a gente não teve acesso. Então, é cansativo mesmo, é uma luta diária, todos os dias a gente tem esse trabalho de estar falando, a gente tem esse trabalho de estar dizendo que realmente tem o racismo e precisa acabar, essas ideias racistas, elas precisam ser eliminadas do nosso meio, e nós vamos ainda levar aí o tempo que precisar, nós vamos estar fazendo esse trabalho, né? Seja por meio da arte, porque quando eu pinto minhas telas, eu mostro, eu pinto muito figuras negras, né? Eu faço questão de pintar figuras negras, eu já pintei Jesus Cristo negro, eu já pintei Iemanjá negra, então, quando há uma solicitação para eu fazer murais temáticos e tudo, eu faço questão de trazer essa questão do negro para dentro do trabalho, para estar lembrando que a gente é uma sociedade que a maioria é negro. Então, a gente não pode deixar de fora, não pode deixar o negro de fora das coisas. Então, a gente precisa eliminar o que é ruim da nossa sociedade e trazer à tona aquilo que o negro tem de bom para oferecer, que é a inteligência, a cultura, né, a força, a coragem, que nós somos negros, nós somos corajosos, né, porque a gente enfrenta essa sociedade intolerante aí todos os dias. Só de estarmos aqui fazendo essa live, a gente participando, né, dessa live aqui, já é uma coragem, já é uma forma, né, uma demonstração de coragem. Então, nós temos que continuar com esse trabalho. É realmente muito trabalhoso, viu, Érica? É muito cansativo, mas se a gente fraquejar, vai ficar bem pior, fica bem mais difícil para nós. Eu sei. Porque a nossa busca, na verdade, é por respeito, né? São diversidades, né? Exatamente. Respeitar o espaço do outro, até essa questão de religião, é respeitar, simplesmente que é respeito. Exatamente. A gente, né, não precisa se adequar, mas assim, o mínimo é respeitar. Só isso, é respeitar. Eu acho que as pessoas estão tendo essa dificuldade de respeitar as escolhas do outro, a religiosidade de outras pessoas. É só isso, é só isso. Parece uma coisa muito difícil, mas assim, é só uma questão das pessoas se colocarem, começar a se colocar no lugar do outro e entender. Exatamente. As coisas não podem continuar do jeito que está.
E quando eu falo, deixa eu fazer uma observação assim, porque tem algumas pessoas da minha família aqui, aí quando eu falo assim, minha família, da família, parece que eu estou falando da minha família, mas quando eu falo da família, eu falo das famílias negras em geral, né? É bom explicar, porque às vezes muitas pessoas não querem aprender, não querem entrar nesse assunto, às vezes não é nem que se mostra contra, mas também não se mostra a favor, não sei se vocês estão me entendendo. E assim, quando eu falo, família, as pessoas próximas, não é da minha família, sabe? Eu estou falando da família geral, do modo geral, dos amigos, né? Os amigos negros, os amigos brancos, que não querem conversar sobre esse assunto, e é importante começar pela gente, nos pequenos atos de conscientização. Maravilha. Marilza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho um canal no YouTube. Se eu poderia compartilhar essa live no meu canal do YouTube. Eu vou cortar ela e vou colocar umas partes que eu achei mais interessantes. Então, eu gostaria de te perguntar se eu poderia postar esse vídeo no canal do YouTube. Eu acho que não tem nada demais, né? Eu acho que pode postar, sim. A gente assim, o que nós estamos falando aqui nós não estamos inventando uma história, né, assim, que prejudica alguém. Nós estamos falando uma coisa que é real, que acontece na nossa sociedade todos os dias, que acontece com a gente todos os dias. Então, o que nós estamos falando são coisas que precisam ser combatidas, né, esse pensamento racista precisa ser combatido. Nós estamos falando aqui de formas, né, do que a gente faz para que seja conscientizado, que as pessoas se conscientizem. Então, eu acho que tem que postar mesmo, tem que ter essa interação. É um conteúdo, né? Na verdade, a gente tem que produzir conteúdo. Que seja por meio de lives, que seja por ações, por distribuição de panfletos, por meio de pinturas, né, dos trabalhos. Eu faço isso, eu sempre que eu tenho a oportunidade de pintar algo, eu sempre ponho, como eu disse, eu ponho minha perspectiva negra na arte, no trabalho, para que eu possa estar mostrando o meu posicionamento, né, a respeito dessa questão do negro, que precisa ser mostrado. Então, assim, eu acho que não tem nada demais colocar no YouTube, não. A gente está aqui no Instagram e eu queria estar melhorzinha aqui, ó, mais, né, armadinha. Na verdade, eu acho que ele devia fazer o seguinte, marcar uma outra live outro dia, né, Érica? Aí a gente vai lá, se penteia toda, fica toda linda. Toda mais linda, porque nós já somos lindas, né? Eu ia falar isso agora, Marilza. A gente fica mais linda. Eu quero ficar mais. A gente fazer, né, todo... Mas eu acho que tem que ser postado mesmo, nem que seja uma fala ou outra, um trecho ou outro, né, uma coisa ou outra. A gente tem que estar mostrando isso mesmo, para que a gente possa, para que mais pessoas sejam alcançadas mesmo, né? E se for o caso, nós podemos fazer outras lives, nós podemos estar fazendo também, né? Em outros canais, né? Se for o caso, porque precisa fazer isso. A internet é uma ferramenta boa para a gente estar alcançando o maior número de pessoas, né? Porque mesmo que as pessoas não estejam aqui agora não tem um número muito grande de pessoas aqui ao vivo com a gente agora, mas se a gente faz uma live agora, posta no YouTube, divulga aí no Instagram, todo mundo, cada um nas suas redes, no Facebook, se a gente faz pelo Facebook, faz no WhatsApp, igual nós estamos fazendo, vai chegar uma hora que as pessoas vão parar para ouvir, não, vou ouvir esse grupo essas pessoas, o que essas pessoas estão falando? Nós vamos chatos, né? Como eles costumam dizer, vamos ver esses chatos aqui, vamos ver quem tem para falar para mim, né? Pô, faz sentido que as pessoas estão falando. Essas pessoas estão dizendo que então, assim, é preciso a gente estar divulgando isso, né? Se você não quiser postar essa, pode fazer outro dia, né, Érica? Que tal? E eu vou preparar, da próxima vez eu vou estar mais cercada de mais conhecimentos, que eu estou muito inteirada a aprender. Eu estou aqui toda apaixonada no meu livro aqui da Djamila Ribeiro,
E aí, na próxima vez, eu quero ter mais conteúdo, né, para poder contribuir mais. Mas deixa eu aproveitar e fazer meu jabá rapidinho aqui, que eu já vou sair, eu preciso tomar meu remédio, ó, ele tá aqui. Certo. Gente, me sigam no Instagram. É só olhar, eu não sei se dá para ver aí, mas é só olhar, é o L_Senra, tá bom? É só isso. Olha, eu já vou me despedindo, tá bom? Eu queria agradecer a participação, né, já aproveitar e agradecer a Marinilza. Muito obrigado pelo conteúdo, né? As suas explicações acrescentam muito na nossa vida. Queria agradecer meu irmão também, que me convidou para participar dessa live. Fiquei muito feliz. Hoje eu não pude contribuir como eu gostaria, né, de contribuir. Estou me aprofundando ainda, mas já queria muito agradecer. E um beijo para todos, um ótimo final de dia para vocês, tá bom? Final de noite, né? Eu agradeço também, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço pelo convite que me fizeram aí, assim, foi um prazer também estar com vocês aqui. E eu gostaria de ter, convidado meu irmão para participar. Se você tiver a oportunidade de bater um papo com meu irmão, você fica impressionado. Assim, o meu irmão é um irmão que todo mundo queria ter, é o irmão que eu tenho. Queremos ele aqui. Como é que é? Queremos ele aqui. Pois é. Então, quando você organizar uma outra live, você me avisa para eu falar para ele. Ele esteve aqui em Goiânia no final de semana passada, né? E a gente conversou bastante. Então, assim, ele é uma pessoa muito inteligente, ele tem conteúdo, assim, ele tem uma visão de mundo impressionante mesmo. E ele, então, assim, se o meu irmão estivesse nessa live, você ia amar, você ia apaixonar pelo, assim, o conteúdo dele. É muito inteligente. E você vai dizer, não, a Marinilza fica aí do lado do irmão dela, mas o irmão dela, porque o meu irmão é realmente o irmão, é a pessoa. Precisa conhecê-lo, precisa ter ele aqui uma hora nas nossas conversas, para você ver, assim, quanto que ele tem a acrescentar, o tanto que ele, de informação, de conteúdo que ele tem. Ele também é professor, e professor você já viu, né? Professor é professor. Não perde a oportunidade de ministrar uma aula. E assim, eu também ainda estou no caminho da aprendizagem, eu estou aprendendo, gente, eu não sei muita coisa também, não. Eu não sei tudo da nossa história, não, eu não estou muito, assim, atualizada a respeito, não. Eu vou aprendendo, eu estou aprendendo ainda, eu estou em fase de aprendizagem. Como ontem, né, Marinilza? Você foi forçado a ir lá procurar o artigo lá daquela lei, né? Foi, o menino lá me jogou. Você aprendeu mais ontem. O cara me colocou na berlinda por conta de uma lei que eu não sabia nem que existia, menino. Eu tive que ir lá. Tive que buscar. Não, mas aí o Estatuto da Criança foi criado lá no regime militar. E eu, gente do céu, eu não sabia disso. Fui lá, eu li o artigo, eu falei assim, gente, não é possível não uma coisa dessa. E não tem nada a ver. As circunstâncias fazem a gente querer aprender, aprofundar, né, nos assuntos, né? As circunstâncias nos impulsiona a isso. Exatamente. Olha, não querendo interromper vocês, mas interrompendo, eu tinha tanta coisa para perguntar para a Marinilza e tanta coisa para comentar aqui que vocês duas não têm noção. Porque, assim, vocês estão falando e eu estou notando muita coisa para perguntar aqui, tá? Assim, só que não vai dar para perguntar tudo hoje. Então, eu vou guardar, entende, essas perguntas, porque são perguntas, assim, bem interessantes mesmo. E outra coisa, e outro detalhe, eu quero aquelas pessoas que são contra a cota lá no grupo, as pessoas que dê a sua opinião, né? Como a gente entende a situação do racismo, e eu gostaria que elas também fizessem a live com a gente, participar com a gente aqui, para a gente fazer um debate. Colocar essa visão delas, né? Eu espero que elas venham na próxima vez. Exatamente. E aí, então, assim, quando a gente tiver uma outra live, assim, você agendar uma outra live aí, que a gente puder ter o meu irmão sobre esse tema, faz uma live uma hora aí sobre o tema, esse é o tema exclusivo sobre cotas. E aí eu vou tentar trazer o meu irmão. Tá bom, então, ótimo. Coloca seu irmão aí. Eu não garanto que ele vai estar presente.
eu não garanto eu quero aprender. Eu não garanto que ele vai estar presente, mas eu posso, por exemplo, pedir para ele gravar um vídeo, uma fala dele, por exemplo, a respeito do assunto, né? Porque ele mora na Bahia, então a região onde ele mora, a internet lá é uma luta para manter funcionando, né? E aí, mas assim, por exemplo, o tema da live vai ser as cotas raciais nas universidades. Aí eu peço para ele gravar alguma coisa e tal, porque aí se ele não puder entrar ao vivo, nós vamos ter uma fala dele nesse sentido aí. De repente pode funcionar, né? Maravilha. Com certeza. Também quero aprender muito sobre isso. Eu não sei se realmente eu vou postar esse vídeo no canal do YouTube, eu quero, né? Mas vamos ver um pouquinho. Olha, você que está aí no YouTube agora, você que está tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu like e compartilha o vídeo com aquela pessoa que é descendente de negro, que reconhece e sabe no dia a dia o que a gente passa, tá? E você também que é a favor também, né, da luta a favor do racismo, também compartilha esse vídeo, dá o seu like aí. Maravilha? É isso aí. E falei! Tá, ó. Falou! Estamos pedindo aqui de você. Você que é contra, é a favor da luta contra o racismo, né? Nossa observação. Gente, um beijo, foi um prazer. Até a próxima. Eu tenho que tomar meu remédio, que eu tô meio gripada, como eu falei com vocês. Eu preciso me cuidar um pouquinho. Marinilza, um prazer. Fica com Deus, tá, irmão? Beijo. O prazer foi meu. Fica com Deus, velho. Depois nos falamos no WhatsApp. Tá, com certeza. Vai lá tomar remédio, família. Me tira daqui, Noni. Eu não sei como sair, me tira daqui. Marinilza, quero te agradecer. Já vamos finalizando aqui. E aqui só foi o início de tudo que está por vir, né? Não só da história de cada um, mas a nossa amizade, a continuação dessa luta. E agradecemos muito pela sua participação, não só no grupo, como aqui agora. Espero que continue aí com a gente aí, tá bom? Muito obrigado aí. Obrigada, eu que agradeço por você ter me convidado, e para mim é sempre um prazer participar, contribuir, assim, com o grupo, tanto lá no grupo do WhatsApp, aqui no Instagram. Então, para mim é um aprendizado. Talvez eu possa ensinar alguma coisa, né, porque a gente aprende todos os dias, mas eu aprendo muito mais do que eu que ensino, pelo menos é isso que eu vejo, isso que eu sinto. Eu aprendo muito nesses bate-papos aí, nessas conversas. Aprendo tanto com os que são a favor da luta, quanto aprendo também com os que são contra. Porque os que são contra, eles impulsionam a gente a pesquisar, a gente querer saber mais. Exatamente. E é isso. É isso aí. E eu agradeço vocês e que desejo uma ótima semana a todos, viu? E fiquem com Deus. Qualquer coisa, estamos aí, na luta. E um beijo no coração de todos. Só para provocar um pouquinho, uma das perguntas que eu ia fazer é se você não queria se candidatar, né, para uma política aí, uma possível candidatura aí, mas esse papo a gente deixa para depois. Vamos debater isso lá no grupo, vamos lá para o grupo para ver. Lá no grupo tem mais de 200 participantes, vai que eu consigo 200 votos já no grupo. Tá vendo? Já pensou? Não Quero agradecer gente, me tira daqui. o Carioca PC 021, dando uma boa noite aí, tá? Boa noite para você também, todo mundo que participou aí. Boa noite, gente, a todos. Um abraço. E na próxima, vamos marcar em breve outra live aí, para a gente estar conversando aí, enfim, é isso aí. É isso Com aí. certeza. Um abraço negro para todos. Um abraço negro aí para todo mundo. Começamos com um abraço negro e vamos finalizar com um abraço negro. Um abraço negro. Ô, Noni, aproveita e dá uma palhinha de novo. Da mesma forma que você iniciou para receber a Marinilza, dá uma palhinha do abraço negro. Isso mesmo. Dá essa palhinha. Quando eu vi a Marinilza, agora eu estou vendo eu lembro dessa música aqui, ó. Um abraço negro, um sorriso negro, traz o quê? Felicidade, nego sem emprego, jamais. Fica assim, nego quem?
Leva a raiz, a liberdade. É isso Maravilha. mesmo. Muito bem. Muito bom. É alegria mesmo, é isso aí mesmo. Tá bom, um abraço. Boa noite pra você. Tchau, Boa pra vocês. noite. Tchau. Tchau, tchau. Agora, como é que faz? Me tira daí. Agora eu que tenho que sair, Eu né? tô aqui fazendo mentira daqui. Me tira daí.